Bom, boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando nossa reunião do Conselho de Campus do Campus Boituva, reunião ordinária do dia 9 de junho de 2021. Hoje, quem vai fazer a nossa ata é o servidor Felipe Gobo, vai ser o nosso secretário ad hoc. A nossa secretária Ingrid está numa reunião da Comissão de Ética e as oitivas vão se prolongar um pouco, se estendeu mais do que o previsto. Então, como vamos dar início ao primeiro item da nossa pauta, que é a aprovação do orçamento após a liberação do, do que estava retido, parte do recurso orçamentário que estava retido. Nós temos agora uma definição de uma planilha onde nós vamos alocar os recursos e nós temos aqui o nosso diretor adjunto administrativo, Rafael, para apresentar para a gente como foi feita a divisão. Rafael, você está por aí? Já pode fazer sua apresentação. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Tarde. O Felipe convidou aqui para estar falando um pouco do orçamento para vocês, né? Eu vou compartilhar uma apresentação para vocês. Acho que assim, a intenção é tentar explicar um pouquinho para vocês do que é o orçamento, o que a gente acaba fazendo aqui no nosso campus, né, tal, para vocês terem uma noção. Eu mandei também por e-mail para o Felipe, acho que já compartilhou com vocês, né? Uma prévia do que seria o orçamento desse ano, né, do que a gente acabou distribuindo nesse ano aqui, mas isso pode ser alterado, a gente pode, ao longo desse exercício ainda fazer esses tipos de alterações. Eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint aqui. Só preciso depois que você me avise se, tá dando, se apareceu ou não, tá? Vocês estão vendo? Apareceu sim, Rafa. Beleza. Tá dando para enxergar, né? Tá, Sim, Rafa. tá. Não, tá ok, então. Então, assim, falar um pouquinho para vocês, explicar um pouquinho do que é o orçamento, né? Eu acho que, assim, umas primeiras coisas que, geralmente, quando começa a explicar o orçamento, é sempre bom tentar diferenciar isso para vocês, né? O que é recurso orçamentário e o que é recurso financeiro, né? Tem essa diferença bem distinta entre esses dois tipos de recursos e são coisas diferentes, são aplicações diferentes e, às vezes, o pessoal confunde muito, né? Então, o que vem a ser o recurso orçamentário, né? Isso que a gente geralmente vai discutir aqui agora vai ser o orçamentário, tá? O financeiro a gente não acaba não discutindo muito, porque o financeiro ele acaba sendo mais operacional do que estratégico, né? Então, o recurso financeiro, o recurso orçamentário, basicamente, ao nível que a gente trabalha nele, é de lei orçamentária anual, né? LOA. Não sei se talvez o pessoal já escutou isso, às vezes em orçamento público, alguma coisa assim, mas basicamente a LOA, ela vai ser ela é uma previsão de todos os gastos que a administração pública vai fazer durante aquele exercício financeiro. Então, todo ano, né, 2021, 22, 23, todo ano tem que ser feita uma LOA e essa LOA ela é aprovada e geralmente é trabalhado em cima dela, né? Tá? O recurso orçamentário, a gente acaba tendo um recebimento dele anual, né? O ideal, no mundo ideal, seria a gente receber isso no dia 1º de janeiro. Mas isso não acontece. Porque, assim, a gente recebe o recurso para trabalhar com ele durante o ano. Mas, basicamente, a gente vai recebendo ele fracionado durante os primeiros períodos do ano, até que lá para março, abril, maio, é feita uma aprovação desse orçamento, desse recurso orçamentário na Câmara, nas câmaras, no Senado e na Câmara dos Deputados, né? E depois passa pela sanção presidencial, e com isso, depois desse trâmite todo, esse recurso ele é aprovado
aí que ele realmente acaba sendo liberado para a gente, né? Antes disso, a gente acaba recebendo os fracionamentos, vamos dizer, uma parte desse recurso apenas para poder sobreviver, né? Depois disso, a gente acaba recebendo o recurso até o final do ano e dá um certo alívio aqui para a gente, né? Mas, assim, como é que a gente usa esse recurso, né? Na verdade, assim, recurso orçamentário. Esse recurso orçamentário, assim, no nosso campus, por exemplo, a gente recebe cerca de 2 milhões, né? 2 milhões de reais. A gente, com esse recurso que a gente recebe, a gente não é um dinheiro que está em conta, né? É uma disponibilidade de crédito orçamentário que a gente recebe. E a gente, com isso, a gente tem que fazer as notas de empenho, que basicamente elas meio que são alocações que a gente vai fazendo para garantir o cumprimento das despesas nossas. Então, por exemplo, a gente tem conta de água. Eu tenho que fazer uma nota de empenho. Essa conta de água a gente paga para a Sabesp, então tem que fazer uma nota de empenho para a Sabesp, para mim poder pagar a exigibilidade número tal, no valor tal. Então, meio que eu reservo 50 mil reais para me pagar a conta de Sabesp nesse ano. Ah, eu tenho um contrato de vigilância com a empresa fulano de tal. Então, eu pego, faço uma nota de empenho para essa empresa fulano de tal, reservando 120 mil reais durante o exercício de 2021 para que eu possa pagar as despesas com essa empresa nesse decorrer desse ano. Isso vai acontecendo para tudo, né? Tudo que a gente, despesa que a gente vai ter, que a gente está tendo, a gente tem que fazer uma nota de empenho. E para fazer a nota de empenho, eu preciso de crédito orçamentário, que é o recurso orçamentário que a gente recebe, né? Já o recurso financeiro, como eu disse assim um pouco antes, ele é o mais operacional, né? Então, como é que funciona? Ah, eu fiz a nota de empenho da Sabesp. E nesse mês aqui agora chegou a conta da Sabesp. Eu vou lá, eu atesto que essa conta foi realmente efetivada, né? E com esse ateste, a gente lança no sistema lá que essa despesa foi efetivamente realizada. E com isso, eu vou precisar de dinheiro para pagar ela, né? Esse dinheiro para pagar essa conta tem que ser o recurso financeiro. Então, eu lanço isso, o financeiro, na verdade, o setor nosso financeiro, lança isso no sistema. Esse sistema, o, o Ministério do Planejamento, a CETEC do MEC, lá que trabalha aqui com a gente, né? A reitoria nossa, eles enxergam que tem essa despesa que foi realmente efetivada, que a gente precisa desse dinheiro, então deu lá, R$ 500 de conta de água. Ele vai chegar lá, opa, Boituva tem R$ 500 aqui precisando de conta de água, para pagar a conta da água. Então, eles têm que fazer esse repasse de R$ 500 financeiro para a gente poder pagar essa conta. Então, esse recurso financeiro sempre vai ser após a, a despesa ser realmente feita, né? A despesa ser realizada, né? Então, assim, como é que esse financeiro? Então, a gente recebe todo mês, assim, o ideal seria, houve tempo já que a gente, cada 15 dias a gente recebia recurso financeiro, né? Hoje está mais ou menos uma vez por mês, começo do mês a gente recebe financeiro, acumulado de 20, 30 dias de despesa que a gente foi lançando durante o mês, né? Então, a gente precisa desse dinheiro para pagar a conta, lança no sistema lá, visto que eu preciso desse dinheiro, esse dinheiro vem, eu pego e pago a conta. Então, assim, não sei se deu para ficar muito claro essa questão de diferença de recurso orçamentário e financeiro. O orçamentário, basicamente, vamos dizer até, dizer entre aspas, né, é um dinheiro imaginário, onde a gente utiliza ele para poder gerenciar nossos compromissos e reservar dinheiro, né? Se tem um orçamentário, significa que alguma hora o governo tem esse dinheiro guardado e alguma hora tem que passar isso para a gente depois pagar a conta, né? Então, é um compromisso que a gente tem que a gente vai pagar aquilo para o fornecedor. Já o financeiro já é efetivamente o recurso que a empresa vai receber, né? E
E a gente recebe conforme for tendo as liquidações das despesas. Pessoal, se precisar, se tiverem alguma dúvida na coisa, pode perguntar, tá? Pode me interromper aqui e perguntar. Como eu disse, eu vou falar mais sobre o recurso orçamentário, né? O financeiro foi só para dar uma diferenciação entre um e o outro, né? O recurso orçamentário, geralmente, no final do ano, a gente acaba recebendo uma previsão desse recurso, né? Então, é feito a primeira divisão, ela é feita a um nível mais macro, né? Ele acaba tendo é disponibilizado um montante alto, né, para as redes federais, né? E a rede federal, ela tem o FORPLAN, que é um órgão do CONIF, que é o Conselho de Reitores das Universidades Federais. Ele, de certa forma, se reúne, né? Eles criaram uma matriz CONIF, onde, através da matriz CONIF, eles fazem uma divisão meio que igualitária, né? Entre todas as unidades, né? Essa matriz, na verdade, ela leva vários fatores para poder calcular quanto de montante cada um vai receber, né? Então, assim, ela leva número de alunos, que tipo de que área esse aluno, de que área, né? Então, há um aluno da área de ciências agronômicas, recebe um pouco mais, por exemplo, que curso de áreas de letras, porque é um curso que tendem a ser mais caros, né? Cursos da área de mecânica, de indústria é mais caro que curso da área de administração. Então, assim, tem uma série de fatores que influenciam quanto que cada unidade vai receber, né? E é feita essa divisão entre os IFES da rede federal e basicamente, o Instituto de São Paulo aplica isso também para os campos, né? Então, a mesma divisão que é feita lá em cima também é feita aqui dentro do Instituto de São Paulo também, né? É os mesmos critérios da planilha, né? Aí, o que na verdade conta, né? Número de alunos, quais os cursos que são esses alunos, né? Se o curso é AD, se é presencial, se é integral, se é de um período só, se os alunos que estão nesse curso estão no tempo certo, se já passaram o tempo de se formar, né? Se passou também, eles acabam diminuindo esse recurso, né? Então, tem uma série de fatores que influenciam nesse montante do recurso, né? No nosso caso, no final do ano, foi passado para a gente uma previsão de ter 2.095.480,55. Mas, como eu disse, assim, é uma previsão, a gente acaba trabalhando em cima disso porque é o que a gente tem, né? Então, a gente foi trabalhando em cima disso. Em maio, agora de 2021, final de maio, a gente teve a aprovação e sanção do orçamento, e, do nosso caso, foi aprovado R$ 2.043.236,50. Teve uma redução de 2,49%. Até que não é uma redução não muito alta comparado a alguns anos, como já teve, né? Então, assim, a expectativa que a gente receba nesse ano é esse montante de 2.043. Uma coisa importante também para falar para vocês é essa questão de tomo 1, tomo 2. O que vem a ser isso, né? Nesses 2 últimos anos, o governo meio que acabou dividindo o orçamento em tomo 1 e tomo 2, onde o tomo 1, ele basicamente ele é liberado após essa aprovação e sanção, ou seja, agora em maio seria liberado o tomo 1, né, que no caso de 2021 corresponderia a 40% do orçamento. E o tomo 2, ele seria sempre para ser discutido posteriormente, podendo ser aprovado ou não, né? No ano passado, para vocês terem uma ideia, ano passado foi ao contrário, né? Chegou lá em março, em abril, maio, o tomo 1 era de 60% e o tomo 2 era de 40%, né? Então, em abril, março e maio, a gente recebeu 60% do orçamento e ficou 40% a ser recebido depois, que a gente acabou recebendo isso em agosto, né? Teve aí um cortezinho de um pouquinho de 5%, uma coisa assim, mas foi bem pouco também, tá? Esse ano, então, a gente ficou com o tomo 1 de 40 e o tomo 2 de 60. Antes disso, antes da gente ter essa aprovação, tudo tal, a gente acaba ficando com uma situação bem apertada
como um todo, né? Porque como a gente não tem um orçamento aprovado, e tal, a liberação desse orçamento também ela não ocorre, né? Eles vão ocorrendo de uma forma muito parcial, que no caso estava sendo de 1/18 do orçamento. Então, pega lá 2.095.000, divide por 18, a gente estava recebendo mais ou menos 47 mil reais por mês, né? Então, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, né, inclusive, a gente recebeu 47 mil reais, sendo que a gente tem que pagar as despesas do campus, né? Então, foi bem apertado, né, para pagar, né, mas acabou que no final deu certo, né? Deu certo somente que a gente conseguiu usar um pouco de recurso do ano passado, né? Então, a gente conseguiu, meio que nesses primeiros meses, ir sobrevivendo por causa de um recurso do ano passado que a gente acabou reservando para esse ano, né? E com isso, né, agora final de maio, né, teve a aprovação e sanção do orçamento, né? Mas uma notícia boa que a gente teve, porque eles liberaram o tomo 1, né, que é de 40%, e já liberaram 68% do tomo 2. Ou seja, ao invés de a gente só receber 40% esse ano, ficar esperando os outros 60%, a gente, de certa forma, já está garantido que a gente vai receber 80,87% do orçamento, né? Isso já dá uma aliviada, esse recurso, assim, já está com a gente já consegue trabalhar com ele, a gente já consegue fazer as reservas que precisam para os contratos até o final do ano. Precisar fazer uma aquisição, alguma coisa, a gente tem dinheiro, a gente está com dinheiro para fazer isso, então agora deu uma aliviada bastante no que a gente estava muito apertado no começo do ano, né? Como eu disse, né, teve 68% do tomo 2 que foi aprovado, né? E tem os outros 32% dele que ainda vai ser discutido, vai ser feita uma nova avaliação, e dizem que com a retomada da economia é capaz dele vir, né? Então, não sei se esse recurso vem ou não, a gente também fica nessa indecisão, né? Pode ser que lá em outubro eles falem, não, vai liberar o restante, né? Pode ser que não, então a gente fica tem uma indecisão ainda, mas, assim, que já alivia bastante, porque boa parte do orçamento a gente já pode contar que a gente vai ter esse ano, né? Aqui, de certa forma, eu coloquei um resumo das despesas que a gente colocou no orçamento, né? Esse orçamento foi o que foi mandado para vocês por e-mail, né? Aqui, de certa forma, eu coloquei um resumo só para não ficar tão extenso e ficar mais fácil de visualizar para vocês. Então, assim, basicamente, a gente está colocando, né, R$ 76.800 em bolsas, despesas continuadas R$ 1.222.613 diária R$ 6.000, contratação de estagiários R$ 16.127, materiais de consumo R$ 71.195. Nesse material de consumo, para a gente comprar materiais diversos, além de fazer a recarga de extintor, compra de galões de água mineral, umas coisas assim. Serviços também a gente colocou 342, a gente está pensando, a gente está precisando fazer algumas reformas, alguma coisa assim, talvez, inclusive para tentar aproveitar esse tempo de atividades remotas, né? E taxa da prefeitura de R$ 1.500. Naqueles que eu mandei para vocês, que está em Excel, está mais detalhado, né? Que o Globo também mandou hoje para vocês, aqui no chat, né? E materiais permanentes, que são livros, computadores, equipamentos, R$ 300.000. Desse orçamento, ele acaba sendo mais uma expectativa, um norte para a gente seguir, mas não necessariamente tem que ser seguido 100% à risca, né? Assim, a gente tem uma certa flexibilidade, né? Então, por exemplo, se eu colocar R$ 6.000 em diários, como está aqui, mas eu ver que lá, vamos dizer, durante o ano eu não vou usar isso, eu posso pegar, não, vou usar só R$ 1.000, porque está tendo poucas viagens mesmo, né? Eu posso pegar esses R$ 5.000 que vai sobrar e eu posso alocar em outra despesa para aproveitar esse dinheiro, né? Geralmente a gente faz isso, a gente acaba não devolvendo dinheiro, a gente acaba aproveitando em alguma outra coisa, né? Então, assim, não, se eu não for usar R$ 6.000 em diárias, eu coloco, eu posso, se eu fiz o empenho, eu anulo e depois eu posso empenhar outra coisa, né? Não posso empenhar, colocar agora aqui, vou comprar um material, um papel A4, eu posso fazer isso, né?
o que, assim, eu tenho que ficar bastante atento à questão de custeio capital, né? O, o tanto que eu colocar em custeio, eu tenho que trabalhar, eu tenho que utilizar em custeio. Então, se eu anular diária, eu só vou poder, de certa forma, depois empenhar outra coisa que tiver classificada como custeio. Eu não consigo empenhar coisa que tiver capital. Só um adendozinho, o que é custeio e capital, né? Para diferenciar um pouco para vocês, né? Custeio é as despesas que a gente usa para serviços, materiais de consumo, né? Materiais que não são duráveis, contratos continuados, despesas, despesas de, de serviços de empresa, né? Tipo telefone, água, luz. E capital é investimento, né? Então, é bens permanentes, né? Cadeira, mesa, livro, kit didático, computador, e obras também acabam entrando como capital, que é investimento, né? Então, assim, a maior preocupação para poder utilizar o orçamento é saber quanto de custeio que a gente vai usar e quanto de capital que a gente vai precisar, né? A gente não, como eu disse, né? Se a gente colocar uma coisa em capital, a gente pode depois anular, mas a gente tem que utilizar em capital, né? A gente não tem a flexibilidade de transformar em custeio. A gente consegue fazer essa mudança, mas não é uma mudança a nível aqui no nosso campus. A gente tem que pedir para a reitoria e tem os momentos certos para poder fazer isso, né? Vou até colocar depois, mais para frente, umas janelas, né? É aberto algumas janelas onde a gente pode pedir essas mudanças de custeio para capital. E a reitoria, na verdade, ela tem que pedir isso lá para o MEC fazer essa conversão, né? Na verdade, eles recorrem, por exemplo, eu preciso de mais 100 mil de capital. Eu vou ter que devolver 100 mil, eles vão tirar 100 mil de custeio meu e depois me mandar 100 mil de capital. Então, assim, em resumo, a gente, a gente tem 80,87% do orçamento, né? A gente tem, de certa forma, garantido 1.409.000 de custeio, 242.000 de capital, né? A gente tem 1.652.000 garantido, né? E 19% ainda a ser discutido se a gente vai receber ou não, né? Então a gente tem uma parte do orçamento que a gente não tem certeza ainda se você vai receber, né? Eu coloquei, né, as janelas que tem para fazer alteração de custeio para capital, né? A primeira janela foi agora em maio, a próxima janela só em agosto. Então, ou seja, se eu precisar, se a gente tiver necessidade de comprar mais material de capital, ou ao contrário, né? Até agosto tem que informar para a reitoria para que, não, eu preciso de, vou tirar 100 mil do meu custeio, vou pegar 100 mil de capital, e pode fazer manda essa informação para eles, né? Pode fazer essa conversão. Eles recolhem esse lá em agosto, e acho que esse recurso vem em outubro para a gente, né? E então a gente tem assim, tem que, de certa forma, saber o quanto antes é melhor para fazer essas conversões, né? Em outubro também pode ser feito, mas aí a gente fica, às vezes, para receber esse recurso muito em cima em dezembro. Então, às vezes, é até arriscado a gente pedir isso em outubro, né? Aqui também eu coloquei a questão da assistência estudantil, né? A gente vai receber 786.259 reais e 86 centavos, e um recurso também que vem do PENAI, que é exclusivo para compra de alimentação para os alunos, né? 86 mil reais. Esse recurso da assistência estudantil, ele é um recurso também que vem, e ele tem que ser direcionado para ações com os alunos, né? Então, a gente acaba pagando auxílio estudantil para eles, né? Através de... Tem os editais, né, do setor sociopedagógico e tal. Uma outra ação universal também acaba fazendo, mas sempre ações voltadas para os alunos, né? A gente também estava com indecisão se ia receber todo esse recurso ou não, e acabou que no final eles já liberaram 100% desse recurso da assistência estudantil. Bem, assim, o que eu tinha que apresentar é isso daqui, né? Deixa eu só
compartilhar o Excel com vocês. Então, vocês estão vendo, né, o Excel, né? Ah, Sim, Rafa. ok. Bem, então, assim, o que a gente deu assim, uma explicação por cima, tal. Se ficar em dúvida, pode perguntar. Estou aqui, acho que para tentar esclarecer isso para vocês mesmo, né? A gente faz uma prévia do orçamento com vocês. A gente faz anteriormente aqui, mas a gente pode mudar e a gente, na verdade, acaba que durante o exercício a gente precisando mudar uma coisa ou outra, porque vai surgindo coisas que, que a gente precisa fazer, né? Que, às vezes uma outra necessidade aparece por aí e tal. Então, assim, a gente tem uma prévia já montada, né? A gente já mandou para a reitoria, mas a gente pode, como eu disse, a qualquer momento a gente pode ir ajustando isso daí. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa que achem interessante para executar, tal, pode falar, tal. E acho que no mais é isso. E também, assim, aproveitando a reunião, pedir para vocês, na verdade, a aprovação desse orçamento, né? Acho que é isso. Agradeço a todo mundo e fico à disposição se tiverem dúvidas. Opa. Obrigado, Rafa. Eu falando aqui com o microfone fechado, né? Obrigado, Rafa. Obrigado por trazer para a gente esse orçamento aí. Na verdade, aqui é só a apresentação, mas teve todo um trabalho, né, do Rafa, junto com a Pró-Reitoria de Administração. Tem algumas reuniões que eles chamam de personal, né? Eles têm que fazer essa. A gente senta aqui antes, discute, planeja, depois o Rafa vai lá, faz algumas reuniões com o Zé Roberto, com a Pró-Reitoria de Administração. Então, até chegar nesse ponto aqui, existem alguns vai e volta aí, alguns caminhos, né? E essa indecisão também do do orçamento desse tomo 2 também trouxe insegurança e foi difícil realizar um planejamento adequado para o decorrer do ano em cima dessas incertezas, né? Então, agradeço mais uma vez o trabalho que o Rafa vem fazendo com relação ao orçamento. E como o Rafa mesmo falou, algumas mudanças vão acontecendo, né? Por exemplo, tem ali R$ 48 mil para a conta de energia elétrica, mas durante a pandemia nós temos aí uma média de R$ 1.000 por mês, né? Fora o que está sendo gerado pela usina fotovoltaica e está gerando crédito. Então, quando a gente tiver um retorno presencial, que a gente vai ter um aumento do consumo de energia elétrica, a gente ainda vai estar usando os créditos, vai usar os créditos que foram gerados agora durante o pouco consumo, né? Então, provavelmente aquele valor que foi planejado numa situação, vamos dizer assim, de maior volume de pessoas no campus, provavelmente vai ser realocado para outras ações, né? Alguns conselheiros quer tirar alguma dúvida com o Rafa, quer fazer algum comentário, alguma sugestão? Aí eu acho que se todos tiverem acesso ao chat, eu peço que quem quiser se manifeste no chat. Felipe se inscreveu. Pode falar, Felipe. Ô, Felipe, obrigado. Primeiro, parabenizar o excelente trabalho do Rafa aí. Eu que já estou no Concan há uns anos, já sempre esse excelente trabalho, super detalhado e bem explicado, tá? Parabéns, Rafa, pelo trabalho. E também obrigado você, porque você acabou respondendo a minha pergunta, porque eu ia perguntar exatamente disso, do consumo de água e de energia, e também da questão das diárias. Mas aí o Rafa muito bem disse que pode ser realocado, né, dentro do custeio ali. Então é só para saber se está tendo essa diminuição mesmo, se tem previsão de algum desconto aí, né? Não desconto, uma economia aí nesses gastos aí. Obrigado, tá? Parabéns, Rafa.
Obrigado, Felipe. Só falar mais um pouquinho também sobre isso daí mesmo, né? Respondendo um pouquinho da sua dúvida. Então, em relação até essa questão de água, luz, diárias mesmo, né? A gente acaba montando essa parte do orçamento no começo do ano, né? Então, a gente, inclusive, não tem nenhuma... A gente está tendo uma situação atípica, né? Então, a gente não tem uma noção. Vai ter aula presencial? Não vai? Como é que vai ficar se a gente vai usar energia elétrica como a gente usava antes ou não, né? Então, a gente até conversou isso com a reitoria, tudo, que a gente faz um atendimento e tal, e a gente, assim, acaba optando por colocar um valor mais ou menos, uma média mais ou menos que a gente gasta ali, mesmo estando nesse tempo de pandemia, porque a gente estava nessa indecisão, se ia ou não ter aula, né? Vai que tem um retorno forçado aí de aulas, tal, que eu acho que não vai ocorrer, mas vai que tenha, né? Então, a gente, de certa forma, se tivesse, a gente tem uma situação que a gente vai ter que usar esse recurso em água, em energia elétrica, luz, etc, né? Mas a gente acaba fazendo isso daí, a gente acaba colocando uma previsão que teria essa despesa, mas depois a gente vai vendo no decorrer do ano que a gente não vai utilizar tudo isso, a gente acaba reaproveitando isso de alguma forma em outra coisa, né? Então a gente acaba gerindo depois recursos para não ter uma perda, né? Para a gente não acabar o final do ano com um recurso sobrando ali alocado, sendo que poderia ter feito alguma coisa e eu não fiz, né? Então a gente acaba colocando lá, porque também a gente não sabe como é que vai ser a situação ao longo do ano, né? Acho que era isso um pouquinho que eu queria falar para vocês. Legal, Rafa. E aproveitando também, eu ia colocar nos informes, mas já que o assunto veio à tona, a questão da energia elétrica, né? A gente recebeu já ontem o material para expansão da usina fotovoltaica. Hoje nós temos 75 kW de usina, a gente vai aumentar a mais 30 kW. Então a gente vai ter uma redução maior ainda no consumo, né? E também a possibilidade de a gente ampliar certas cargas elétricas, como ar-condicionado em outras salas, né? Bom, ninguém mais inscrito no chat, então acho que podemos partir para a votação. Sabrina, pode falar, Sabrina. Oi, gente, boa tarde. Antes de eu perguntar, queria saudar, assim, né, o que o Rafa fez, achei muito bom, várias explicações, fiquei até anotando umas questões aqui, porque não é tão óbvio, né, a gente pensar em orçamento, pensar de onde vem o dinheiro, onde que a gente pode usar e tudo mais. O que eu queria perguntar é que tem uma partezinha aqui na planilha, que está escrito, deixa eu só achar exatamente como é que está, que é a contratação de estagiário. E aí eu fiquei com dúvida, assim, né, como que funciona essa contratação. Aí, se alguém puder me responder. Eu respondo, Sabrina. Então, a contratação de estagiário, aqui no Instituto Federal, ela está com duas modalidades. Na verdade, é uma coisa meio nova também para a gente, né? Tem dois tipos de estagiários, né? Tem os estagiários que os cursos obrigam, né? Que são os estagiários obrigatórios. Esse parece que pela legislação, esses não, esses não recebem, né? Onde o curso é obrigatório, ele tem que fazer estágio não remunerado, né? Já os estudantes de curso cujo estágio não é obrigatório para a formação dele, eles são remunerados quando são estagiários, né? Então a gente até esses dias atrás, né, a CGP e tudo, né, abriu alguns editais para estagiários não que são obrigatórios, né? Ou seja, que não são remunerados, né? Mas nesse caso não entraria no orçamento, né? Já os estagiários de cursos que não obrigam a fazer estágio, esse a gente pode contratar. E esses dias, inclusive, a gente abriu um edital para contratar um estagiário de administração para a CRA. Então, a gente fez um edital contratando um estagiário de graduação de administração para realizar algumas atividades, aprender tal, junto à secretaria nossa, né? Feito o edital tal, e
o aluno que cumpriu, né, os requisitos para poder ser contratado, né, é feita uma entrevista, um processo seletivo, né? O aluno que for contratado para ser estagiário, esse sim acaba sendo remunerado, né? Então ele tem uma remuneração mensal e também ele recebe o vale transporte. Acho que é isso. Respondi sua pergunta? Respondeu sim, obrigada. Tá, ok. E no caso, só esse valor de 16 mil que tem aí, dá para a gente contratar 2 estagiários de nível superior para 6 meses, para 8 meses, tá? Obrigado, Só mais Rafa. uma Obrigado. Opa, Oi, desculpa, Sabrina. Felipe. Pode falar. Pensando nessa questão de prazo também, aí eu queria saber, essas bolsas de pesquisa, ensino e extensão foram projetadas para quantos meses? Olha, a gente não tinha orçamento antes para conseguir conceder essas bolsas, né? Então, agora que saiu essa parte aí, ainda tem, como o Rafa falou, os 20% lá retido, mas aí vai depender da quantidade de projetos selecionados, quantidade de projetos submetidos, né? Mas, por exemplo, extensão vai lançar um edital agora, que eu acredito que será de 6 meses, 5 ou 6 meses. O de pesquisa já foi, né? Então já está acontecendo, foi no início do ano já está acontecendo. Então, o de pesquisa são 8 ou 9 meses, se eu não me engano. São 8, são 8. São 8, né? Aham. E de ensino, se eu não me engano, só depois o Flávio vai falar, ele pode responder para a gente aqui, mas acho que são 2 editais de 4 meses cada, se eu não me engano. Felipe, eu acho que é um só de 5, vai de julho até novembro. Então é isso. O Flávio colocou 9 bolsas de 6 meses. Isso, 9 bolsas de 6 meses, perfeito. Respondida a pergunta? Respondido sim, obrigada. Alguém mais? Deixa eu olhar o chat aqui. Acho que não tem mais ninguém inscrito. Bom, podemos proceder para a votação, então. Então, peço que aqueles que aprovam, votam pela aprovação do orçamento, se manifestem como sim no chat, e os contrários, como não. Desculpe, eu estou sem acesso ao chat. Eu voto sim. Tá. Obrigado, André. Sou eu que agradeço. Que estranho, André. Eu coloquei para todo mundo. Deixa eu ver aqui, eu vou mexer de novo. Você pode tentar novamente? Claro. Por favor, André, tenta novamente. Ainda não aparece para mim. Que pena, André. Perdão. Não sei, porque eu ativei, ó, até apareceu para mim o bate-papo, foi ativado, tá? Mas aí depois eu analiso isso aí para você, tá? Desculpa. Imagina, fica tranquilo. Então foi unânime, Felipe. Os 9 votos. Ótimo, muito bom. Então, obrigado, então, pessoal. Vou passar para o próximo item da pauta aqui. Espera aí que eu estou me ajeitando aqui. Novo ambiente aqui. Vamos lá. Próximo item da pauta aqui é a necessidade da alteração de dia e horário da reunião. Às quartas-feiras, a Ingrid, que é a nossa secretária, ela está dedicada à comissão de ética. Então, por exemplo, como hoje, né, a reunião se estendeu e pode ser que em outras situações a gente tenha
essa mesma situação. Então, eu gostaria de ver com os conselheiros uma outra data que seja adequada para todos, que não seja de quarta-feira, outra data e horário. Ao mesmo tempo, eu não sei se a gente consegue fechar isso numa reunião, se vocês preferem colocar isso em discussão durante a semana e a gente abre um Google Forms ou coisa do tipo. O que vocês acham? Acho uma boa. Essa ferramenta é mais fácil para conseguir analisar, né, a agenda de todo mundo. Eu também gostei. Tá bom. Então, porque também se a gente for discutindo horários vagos aqui, a gente pode perder muito tempo e não chegar a um consenso, né? Então a gente abre o Google Forms, eu peço para a Ingrid abrir para a gente, ou o próprio Felipe Gobo pode ajudar a gente nessa tarefa. Aí a gente, durante a semana, vai contribuindo lá, tá bom? Felipe, só uma coisinha. Pode falar. Não é usar o Google Forms, eu acho excelente, né? Mas a gente vai deixar o leque aberto, é isso? Ou a gente coloca, a gente define, tipo, terças ou dia da semana e horário antes das 5, depois das 5, para não ficar muito aberto assim para a gente criar o Forms. Ou eu crio também uma caixinha de texto lá, a galera coloca o dia e o horário que quiser também. Não sei o que Não, vocês pensam. eu acho que a gente podia meio que direcionar, assim, depois das 4 da tarde. Por exemplo, a Bruna já se manifestou que antes das 4 ela não consegue. Então, acho que poderia, após as 4, dia de semana. Tá, aí cada um vota no dia da semana, aí vota se quer depois das 4 ou antes das 4, é isso? Vamos fechar assim? Eu ia me manifestar que, para mim, quanto mais cedo, melhor, porque todas as minhas atividades são de manhã e eu acabo ficando até umas 4 horas, mais ou menos, resolvendo. Se fosse às 4, seria ideal, ou até antes. Tá. Tá, então eu vou colocar assim, ó, para aí atende a Elaine, a Bruna e a André. Eu vou colocar depois das 4 ou antes das 4. Das 4 horas é 16 horas, né? Pode Tá, ser? Pode ser. Então, aí pode eu ser. coloco os dias da semana, cada um vota no dia da semana e vota se prefere após as 4 ou antes das 4. Vamos fechar assim? Pode ser, pessoal? Pode. Então, posso ficar responsável, Felipe. Se você autorizar, eu crio esse Google Forms. Posso até já criar aqui agora, já disponibilizo. Mas aí eu vou dar uma semaninha para o pessoal. Amanhã eu disponibilizo, então. Fica Isso, melhor. tá Aí bom. amanhã eu disponibilizo, aí os companheiros aí vão votando durante a semana. Pode ser? Perfeito. Obrigado. Obrigado, Felipe. Bom, o próximo item da pauta aqui é de relatoria do nosso diretor adjunto educacional, Flávio, que é a reposição dos dias letivos referente ao luto oficial por circunstâncias do falecimento do professor Rafael. Foi reposto em 5 e 6 de abril do ano corrente. Não, foram os dias 5 e 6 que foram repostos em outras datas, né? Cada curso fez a sua proposta para melhor reposição. Em consonância com o calendário já aprovado, as datas seguem um documento em anexo. Passo a palavra para o Flávio, então. Flávio, tá por aí? Você Olá, nos boa ouve? tarde a todas, todos. Obrigado, Boa tarde. Felipe. Flávio, perdão, Felipe. Só surgiu uma perguntinha da Bruna da pauta anterior. Ela falou que se no caso de cada um escolher um dia da semana, como será decidido? Eu acho que somos em 9, né? Então, acho que acaba, em caso de empate, aí eu não sei como o presidente vai querer se comportar nesse caso. Aí a gente pode discutir isso aí na reunião, na próxima reunião, quando trazer o resultado. Tá bom? Só para deixar claro aí para. Ah, ótimo. É pertinente a dúvida dela, porque de repente, Felipe, poderia fazer assim, ao invés de colocar eu quero essa data, colocar a disponibilidade. Então, por exemplo, eu posso qualquer dia da semana depois das 4.
deixar a disponibilidade lá. A gente fez isso para o nosso grupo de projeto e ficou legal. Ótimo, Felipe. Já vou anotar aqui também. Porque aí a gente faz uma interseção. A hora que der uma interseção de todos... Seria muito interessante os docentes marcarem se tem aula em algum período, porque daí ele não pode participar de forma alguma, né? Aí seriam horários que não poderiam ser marcadas as reuniões. Sim. É que aí, se todo mundo colocar só o horário que pode, né, a gente já subentende que são outros compromissos que não consegue, né? Então vou fazer assim, Felipe, ó, vou colocar uma list box lá, aí todo mundo preenche os dias da semana que está disponível e vota no horário, se é depois das 4 ou antes das 4. Pode ser assim, então? Deixo Perfeito. aberto para todos os dias da semana, o pessoal seta a disponibilidade e o horário. Tudo Combinado. bem, conselheiros? Beleza. André, que está sem chat, tudo certo? Pode ser? Desculpa, pode ser sim. Obrigado. Então fechou assim, coloquei assim. Ok, valeu. Então, Flávio, tá com Me você a ouve? falar. Ouvimos sim. Eu já compartilhei a tela aí, acho que vocês estão visualizando também, né? Sim? Sim. Sim, Flávio. Ah, legal. Então, na verdade, né, como o professor Felipe já leu aí o texto, né, essa reposição referente aos dias 5 e 6 de abril, que foram os dias que eram dias letivos e que foram concedidos o luto, né, em função do falecimento do professor Rafael, e os coordenadores de curso, então, deliberaram que haveria necessidade de cada curso, né, para cumprir o seu calendário, já que os calendários foram aprovados de formas diferentes, né, que cada um deveria prever, então, qual a melhor data, e aí isso foi feito, né, então, para cada curso aí tem um agendamento, vocês receberam o documento com as datas referentes a cada curso, inclusive algumas datas, né, a gente já pode perceber que já foram executadas as reposições. E por que que isso aconteceu antes mesmo de vir para o CONCAN, né? Eu queria justificar isso, porque assim, dada a necessidade, né, a possibilidade de encaixar essas datas e a necessidade dessa reposição, que era algo que nós não esperávamos, como a gente está com um calendário extremamente puxado para 2021, para cumprir os 200 dias, né, e atender sem prejudicar a nossa carga horária e sem ter que também aumentar aí os 20%, como prevê a 2337, de termos até 20% a mais, a gente não queria fazer isso para não sacrificar os alunos, então a gente preferiu, né, fazer isso e trazer essa aprovação, né, como é a primeira reunião que acontece, eu até tinha conversado com o professor Felipe que talvez fosse necessário referendar depois ele fazer a aprovação e tal, mas como houve essa reunião, eu acho que ainda em tempo, né? Por isso que nós trouxemos assim. Então, eu não acho que não há necessidade de eu ler data por data aqui, né? Mas foi colocado esse conjunto aí de reposições para cada um dos dias, né? Do dia 5 e no dia 6. E aí a gente está solicitando, então, por intermédio da direção adjunta educacional, a aprovação do conselho para adequação do calendário letivo de 2021. Obrigado, Flávio. Algum conselheiro tem alguma dúvida? Podemos proceder para a votação? Então, peço que se manifeste no chat. Quem está sem chat pode se manifestar pelo áudio também. De acordo. Pessoal, vocês estão me ouvindo, Felipe? Sim? Viu? Não, eu tô tentando abrir o calendário aqui porque eu fiquei na dúvida de automação. O pessoal tinha comentado que não tinha data em automação. Eu tô tentando ver aqui o calendário, mas eu não consegui abrir. 17 e 24 para o noturno. O pessoal tinha comentado que não tinha nenhum sábado disponível. E eu não tá carregando minha página aqui para abrir o calendário. Mas se colocou aí é porque eu acho que está disponível, né?
Flávio, você consegue colocar de novo na tela aí? Acredito que sim. Dia 17 e 24 de julho. Tá ok. Unânime, Felipe. Ok, Todos então. votaram, tá? Ótimo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Flávio. Obrigado, conselheiros. Vamos para o próximo item, também da relatoria do Flávio. Informar aos conselheiros e efetuar registro em ata de que no segundo semestre de 2020, em função da pandemia, não houve oferta de cursos subsequentes e concomitantes, técnica automação industrial noturno e técnica logística vespertino e noturno. Todavia, em 2021, houve ofertas normalmente, conforme previsto para o primeiro semestre, e seguem curso inscrições para o segundo semestre. Bom, na verdade, né, essa solicitação de registro em ata é apenas para formalização junto à reitoria, né? Eles pediram que a gente, se não tivesse feito isso, que fizesse esse registro, né? Comunicar aos conselheiros que houve isso. Embora a gente tivesse reuniões dos GTs, né, e onde foram discutidas essas situações, não foi discutido no âmbito do CONCAM, por isso que eu trago, né, para os conselheiros, né, essa informação, né, e preciso desse registro em ata de que os conselheiros foram informados e que estão cientes disso, né, e que, então, a gente não teve oferta, né, do curso Automação Industrial Noturno no primeiro semestre, e também não tivemos o técnico em logística no vespertino e noturno. Mas já em 2021 isso vem ocorrendo normalmente, né, a gente já tem uma turma ingressante no primeiro semestre, e como o próprio documento diz, já para o segundo semestre está em curso as inscrições para o processo seletivo, então ofertaremos também 40 vagas para cada um dos cursos nos períodos em que eles estão sendo ofertados conforme o PDI. Ótimo, obrigado, Flávio. Então, procedemos. Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão? Então, não tem nenhum inscrito no chat. Ó, o Felipe está escrevendo. Ok, então, peço que se manifestem no chat, assim como o Felipe está fazendo, ciente, dando suas ciências. Ciente. Ok. Todos cientes, Felipe e Flávio, tá constando em ata, tá? Exatamente o texto enviado. Obrigado. Obrigado a todos vocês, obrigado, Felipe. Obrigado. Bom, e mais um item da pauta também de relatoria do Flávio é a apresentação da planta para construção da guarita e portaria na entrada do campus. Bom, na verdade, né, no ano passado, desde 2019, a gente vem discutindo muito essa questão do campus ter espaços reduzidos para os nossos alunos, e a gente tem pensado, desde que o Felipe assumiu a direção, em como poder melhorar esses espaços e tudo mais, ampliar o espaço do campus para uso dos alunos, né, porque a gente não consegue ampliar o espaço do campus, infelizmente, né, nosso espaço físico é muito limitado. Bom, pensando na possibilidade, né, de que a gente teria condições de melhorar o aproveitamento do campus, eu fiz esse desenho aqui, acho que vocês estão conseguindo visualizar aí uma linha vermelha, né? Esse espaço do campus hoje, ele acaba ficando restrito aos alunos durante o dia, né? Apenas aqueles alunos em que vão realizar algumas atividades na quadra esportiva é que conseguem acessar esse espaço em algum momento do dia. Os demais ficam restritos às outras áreas do campus, porque a gente colocou aquelas catracas ali na frente, e os vigilantes também não se sentem seguros dos alunos transitando ali, e alguns tentam sair do campus e tudo mais. Então, a construção dessa guarita, ela aconteceria, né, exatamente aqui na frente, eu não sei se vocês estão conseguindo, mas bem próximo ao portão, e a gente também mudaria a cancela, que está mais ou menos aqui onde é a atual guarita dos vigilantes hoje. Então, a gente mudaria, né, essa guarita, ela ficaria
encaixada aqui dentro desse barranco, né? E a cancela bem aqui paralela ao portão que nós temos lá hoje na entrada do campus. É uma guarita pequena, né? Que é possível ser construída com facilidade. Ela tem 5 metros mais ou menos de comprimento, um pequeno banheiro, uma área ali que eles possam fazer a recepção das pessoas e tudo mais. Garante para eles mais segurança também, além de um maior conforto em detrimento daquela guarita que nós temos hoje, né? O custo de implantação, ele não é alto, e os materiais para que a gente possa construir, elas já estão dentro do campus, porque são materiais que sobraram, né, de algumas execuções da manutenção, e a gente tem hoje o material, ou pelo menos grande parte do material, que a gente conseguiria construir essa guarita. Então, ela teria 5 metros de comprimento por 1,80, podendo ser expandida até para 2 metros, para dar um maior conforto, né? A parte da frente aqui, que ficaria paralela onde existe aquele toldo vermelho que a gente entra hoje, para fazer a recepção, né? Com uma janela onde os vigilantes conseguiriam, os porteiros, fazer todo o acesso das pessoas, controlar o acesso dos alunos. Isso também, além de facilitar, né, esse acesso dos alunos a toda a área do campus, inibiria também que outras pessoas que não identificadas entrassem no campus sem que a gente tivesse um controle, né? Então, para isso, a gente, né, resolveu comunicá-los e pedir também aprovação aí para que a gente possa fazer essa construção, o que vai melhorar muito do ponto de vista do espaço físico e também do conforto para os terceirizados que trabalham ali, né? Essa construção dessa guarita. Vocês podem observar na planta que ela segue o mesmo padrão das salas novas que foram construídas, né? E a gente pretende também, questão de pintura, fazer igual para manter o padrão do campus. Era isso. Obrigado, Flávio. Algum conselheiro tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão? Só para esclarecer, Felipe e Flávio, por gentileza, essa guarita, então, impediria o acesso, por exemplo, do que acontecia, né, no presencial, dos pais àquele estacionamento interno, por exemplo, que a gente tem hoje. Interno não, externo, né, ao campus, que o nosso fica atrás. Como que ficaria isso? Eu não consegui visualizar isso muito bem. A princípio, né, o que a gente teria é que os pais precisariam se identificar para entrar no campus, né? Inclusive, a cancela, ela, no primeiro momento, ela não vai nem ser modificada já de imediato, né? A gente também, bom, talvez eu esteja até me antecipando a uma fala do Felipe aí, mas houve, o Felipe pleiteou junto à Prefeitura Municipal um terreno próximo ao campus, né? Um terreno que daria para absorver aí todo o estacionamento dos nossos alunos, né? Uma área muito próxima ao campus, e houve uma sinalização positiva da prefeitura no sentido de ceder temporariamente essa área para uso para estacionamento, e aí sim a gente teria possibilidade nesse momento, né, de fazer o uso desse estacionamento apenas para os servidores, né? E a gente deixaria o outro estacionamento para os alunos e para os pais. E aí os pais que eventualmente precisassem entrar no campus, eles entrariam a partir da identificação junto, né, à vigilância, à guarita ali. E aí alguém de vocês poderia me perguntar assim, Flávio, mas no caso, por exemplo, de alunos que têm necessidades específicas, necessidades especiais, a gente faria, então, uma credencial para esse aluno e ele já teria esse acesso liberado antecipadamente, né, para que ele pudesse ter acesso às vagas que são garantidas aos portadores de necessidades especiais. Então, tudo, né, vai depender de que condição, né? Uma das coisas que a gente previu, então, foi isso, né? Isso facilitaria, como eu disse já anteriormente, né, o acesso dos alunos a áreas que até então do campus eram restritas e que eles não podiam usufruir, né? Então, ali em frente às salas novas, a gente aproveitou uma estrutura metálica que nós tínhamos, que estava perdida de uma tenda lá, e a gente construiu, né, remontou essa tenda, fez uma manutenção nela e montamos a tenda, e a gente fez uma cobertura verde de uma planta chamada Thunbergia, que vai formar um gazebo lá, uma área verde, né,
que nos dias de sol, obviamente, a gente tem uma área ali onde os alunos poderiam ficar confortavelmente debaixo, tudo mais, né? E isso só é possível se a gente tiver o quê? Essa guarita que, né, viabilize isso, como eu disse a vocês. Não sei se eu respondi, Elaine, mas... Sim, respondeu sim, Flávio, obrigada. Então, o que a gente aprovaria hoje seria mesmo só a construção da guarita e o espaço físico, né? Eu acredito que essa questão do estacionamento, a gente seria um momento posterior, né? Para a gente conversar como que seria efetivado aí, os limites, né? Do acesso ao campus. Isso, a ideia é depois a gente fazer um procedimento de acesso e a gente vota aqui também esse regramento, porque, por exemplo, dia de chuva, como que faz, né? Alunos, o pai vem trazer o aluno, a gente poderia criar um procedimento, ele se identificar de alguma forma na guarita, abre a cancela, deixa o aluno perto do... Se bem que aí tem já o toldo ali, né? Mas a gente tem que pensar, depois a gente pensa na melhor maneira para facilitar o fluxo ali, né? De repente, o pai pode entrar, só vai deixar o aluno, entra, faz o retorno lá dentro e volta, né? Algo do tipo. E conforme o Flávio falou, eu mandei um ofício lá, conversei direto com o Edson Marcus, mandei um ofício para ele, e ele sinalizou que ele vai ceder para a gente uma cessão não onerosa do terreno que fica na esquina, uma esquina abaixo da Guarda Municipal. A Guarda Municipal é uma esquina ali da avenida, uma quadra para baixo. É um terreno da prefeitura, é um terreno grande. E ele falou até que ele passa a máquina para a gente, para limpar o terreno, né? Então a ideia seria deixar aquele terreno como estacionamento para os estudantes e a gente usaria tanto o terreno do fundo como da frente para estacionamentos para os servidores, para os professores, para alunos que precisam, né, ter um deslocamento menor a pé. Então, a gente está aguardando essa oficialização da prefeitura. Mas esse momento aqui seria a mesma ideia de aprovar a estrutura, depois a gente aprova, no segundo momento a gente traz o procedimento para análise aqui e a gente delibera sobre ele. Bom, podemos votar então? Peço que todos novamente se manifestem no chat ou por voz. De acordo. Poxa, Felipe, falando aqui de microfone mutado, perdão. Não, excelente fala sua, né? Eu acho que a gente até pode entrar em contato com a Guarda Municipal mesmo para ele ajudar a gente, né, a seguir as normas, a fazer um projeto bem legal aí de acessibilidade para os nossos alunos aí. Parabéns, estou de acordo também. Felipe, eu sei que eu não tenho muito, né, não tenho direito à fala, mas eu queria aproveitar um gancho da fala do Gobo e comunicar uma coisa. Posso? Rapidinho? Claro, você está fazendo relatoria, fica à vontade. Tem a ver com acessibilidade, né? O Gobo coloca aí. A gente teve aprovação do curso de engenharia e teve também, né, lá atrás, no ano passado, e estamos passando agora, né, pelo curso de pedagogia também, pela aprovação do MEC, e a gente foi considerado como um campus com 90% de acessibilidade garantida, né? Das salas que nós temos hoje dos nossos laboratórios, apenas uma das salas, que é aquela sala 9, que vai ficar no alto lá, ela não vai ter acessibilidade garantida, né? Eu digo isso porque é uma escada e a gente ainda não tem um elevador, mas já está no escopo, né? Eu e o Felipe já conversamos, inclusive, sobre isso, de a gente tentar colocar aí a aquisição de um elevador semelhante a esse que nós temos dentro do prédio principal do campus, para colocar lá, né? Então, nós tínhamos, por exemplo, alguns degraus que não atendiam a sala 8 e a sala 10. Se vocês forem no campus hoje, vocês verão que isso já foi feito pela equipe de manutenção, né? Então, a gente já tem garantido acesso a essas salas. As salas novas, todas elas já foram construídas as rampas, então a gente garante acessibilidade a elas também. O piso tátil para todas as salas, para aquelas que ainda não foram instaladas,
já estão adquiridos no campus e a gente pretende ainda, esse semestre, ainda antes de finalizar o primeiro semestre de 2021, a gente pretende deixar os pisos táteis instalados também. Onde aquele todo vermelho corria, havia uma grande valeta ali em frente à biblioteca e o espaço da lateral de auditório. A gente eliminou aquilo também, a equipe de manutenção já fez a adequação, então a gente tem hoje um cadeirante que chegar no campus, dentro do estacionamento do campus, ele tem condição plena de entrar em todas as salas. Então a gente tem hoje, né, ao invés de 90, como aconteceu lá no ano passado, a gente teria 98% das salas e dos espaços do campus com condições de acessibilidade. A gente ainda não tem ainda na rua uma rampa, né, que ligue a rua com o campus, embora o aluno consiga passar pelo portão, mas na calçada a gente não tem ainda, porque a prefeitura não havia nos autorizado a construir. A gente já pediu isso algumas vezes, né, mas não havia autorizado no passado a gente construir, mas a gente também já está pleiteando isso para a nova gestão da prefeitura, para que a gente, se a prefeitura não fizer essa adequação, para que a gente mesmo com a equipe da manutenção possa fazer. E aí a gente teria também o acesso da rua para o campus plenamente acessível. Tá? Então era isso. Obrigado. Obrigado, Flávio. Eu acho que Foi unânime, foi unânime, né? Felipe. Ok. Isso. Aprovado, então. Agradeço, Flávio, pela relatoria dos 3 itens de pauta. Foi fluido aqui. Achei que até iríamos demorar mais nessas pautas. Então, partimos agora para o, segundo minhas contas, aqui é o último item da pauta, que é deliberação sobre chamada para os 3 integrantes faltantes no Conselho, conforme a resolução do Conselho de Campos. Na resolução do CONCAN, no artigo 3, mostra uma... Ali a gente tem como que é a formação do Conselho de Campos, né? Então, o diretor-geral é o membro, presidente, um representante para cada 20 docentes ou fração. Então, nós temos 63 professores, nós temos 4 representantes docentes, um representante técnico-administrativo para cada representante docente e um representante discente para cada representante docente. E todos com igual número de suplentes. Bom, e no item 5 desse artigo 3º, nós temos os 3 representantes da comunidade externa. E lá, nessa resolução, também diz que 3 faltas consecutivas ou 4 intercaladas, o membro é desligado do conselho. Então, nós estamos nessa situação. Os membros externos já tiveram mais de 3 faltas, então a gente tem que recompor o conselho com os membros externos. A minha sugestão e tem o parágrafo 4º também, né? Que diz que a comunidade externa será representada no CONCAN por um aluno egresso ou, na ausência desse, um representante dos pais de alunos, um representante da sociedade civil organizada, aprovada pelos membros internos do Conselho de Campos, e um representante do poder público municipal ou estadual. No caso dos alunos, tem um ponto lá na resolução que diz que será feito sorteio. O item 2 é o representante da sociedade civil aprovada pelos membros do Conselho, e o item 3, um representante do poder público indicado. A minha sugestão é que, na próxima reunião, e eu penso em que seja daqui 2 ou 3 semanas, eu traga esses nomes para a gente, já passado pelo processo de sorteio, a gente faz a consulta à comunidade, dos egressos, da comunidade civil, e já traria os nomes para a gente, na reunião, deliberar sobre os nomes e fazer a aprovação. Pode ser? Ou se alguém tiver alguma outra sugestão, também fica à vontade.
tivemos 8 acordos e uma abstenção. Ok. Então a gente procede assim, a gente divulga amplamente e depois traz para a próxima reunião. Bom, então partindo para os informes gerais, finais, a maioria dos informes a gente foi dando no decorrer da reunião. Só ficou mais um informe que eu queria dar para vocês, é que o laboratório Maker já está sendo finalizado, a gente já está com os vidros, né, já foi pintado, e a gente está fazendo a instalação dos equipamentos, a parte elétrica, então em breve ele também vai estar disponível. E mais um assunto também importante, a gente já vai começar em breve nas reuniões dos GTs de acolhimento, nos GTs de protocolos de segurança, a discutir um futuro retorno presencial, né? Vocês veem que o governo do estado já está caminhando para esse incentivo, né, com relação à vacinação dos servidores, então eles querem, né, o objetivo deles é que seja realizado em breve, né, o retorno das aulas presenciais. Então, a gente ainda não tem nenhuma definição de data, né, mas a gente já vai começar a discutir como seria protocolo, segurança, a gente vai se basear em documentos já existentes. Hoje, eu participei da reunião do Conselho Municipal de Educação, onde foi votado o protocolo de aulas presenciais do ensino fundamental e do ensino fundamental. Então, eu posso compartilhar com vocês também, para vocês conhecerem, já irem tendo ideias ali, sugestões. Então, a gente vai discutir nos GTs, nas reuniões de coordenadores, nas reuniões de curso também. Então, a ideia é discutir amplamente e depois trazer aqui para o CONCAM para a gente votar também esse documento, né? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, alguma sugestão, alguma dúvida, fiquem à vontade. Reiterando que é tudo muito incerto ainda, né? A gente não sabe, por isso que tem que ser uma coisa amplamente discutida, né? A gente não tem nenhuma ideia de como vai ser, se vai ser 1 aluno, 10 alunos na sala de aula, se vai separar com acrílico, se não vai, né? Uma coisa que a gente sabe é que vai ter álcool gel disponível para todos, vai ter ventilação, né? Mas ainda não temos nenhum documento ainda, né? Para a gente oficial aqui para a gente discutir, né? E também não tem nenhuma previsão dessa data. O que acho que foi amplamente divulgado aí nos grupos de WhatsApp, né? A vacinação para os servidores da educação foi antecipada para a partir de sexta-feira, para quem tem 18 anos a 44 anos, né? Então, acho que em breve a gente vai conseguir, todos os servidores, ter acesso a essa vacina. Então, aí, provavelmente vai vir mais à tona a discussão de retorno, né? Mas a gente tem que discutir isso amplamente para ver como que a gente vai se preparar para isso, tá bom? Bom, esses eram os informes. Alguém tem mais alguma sugestão, alguma opinião? Quer fazer uso da palavra para alguma coisa? Felipe, só uma questão que nós havíamos conversado, né, no primeiro semestre, de algumas datas, né, de possíveis reuniões pré-agendadas, né, para o CONCAM, que acabaram, né, devido, acredito que todo o andamento, né, e a outras urgências do campus, elas acabaram não acontecendo, né, como a gente tinha previsto. Então, só para a gente talvez pensar num novo cronograma, eu acho que seria, não para agora, né, para uma próxima reunião, uma proposta de pauta, né, para que a gente pense
e um novo cronograma para não só concluir esse semestre, como para o próximo também. Acho que logo mais a gente vai ter eleição também no segundo semestre, né? Já vai dar o período de vigência dessa equipe. Então, só para colocar esse ponto para o nosso próximo encontro. Obrigada, gente. Legal, Elaine, importante sim. Obrigado. Eu vou pedir para que seja colocado na próxima pauta. Bom, pessoal, então se ninguém mais tem nada a comentar, eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a presença dos nossos relatores, Rafael, professor Flávio, e declaro encerrada essa reunião. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Oi, filho. Boa noite, pessoal. Uma ótima noite a todos. Um abraço, tá? Eu disponibilizo a ata via e-mail. Muito obrigado.